Mas Emerson, diga aí pra gente, cara, tua cidade lá, Camaquã, quantos mil habitantes? Minha cidade tem pouco mais de 30 mil habitantes, quase 30 Pouco mil. mais de 30 mil. E, cara, é viável advogar em cidade desse tamanho? Com certeza, Robson. Pra mim foi extremamente viável, digo por quê. Eu tava conversando com ele aqui antes de começar o podcast, e eu iniciei na advocacia, antes de ser advogado, eu era representante comercial. Aham. Então eu atendia mais ou menos como representante comercial umas 11 cidades, todas essas cidades pequenas. A maior cidade que eu atendia era a minha própria cidade, que tinha pouco mais de 30 mil habitantes. As cidades ao redor ali, tem cidade de 15 mil, 10 mil, 11 mil habitantes, são cidades bem pequenas. E o que acontece? Existe demanda, né? Sim. Porque as pessoas, apesar de morar em cidade pequena, tem demanda assim judicial, né? Só que o que acontece é que alguns advogados, não, eu digo a maioria, pelo menos na minha cidade, não utiliza certas técnicas, então ainda um pouco, não sei se seria a palavra correta, naquela advocacia antiga ainda, totalmente offline, né? E eu como jovem advogado, e eu já queria advogar desde a faculdade, eu já cheguei e falei, eu tenho que fazer um diferencial, porque eu como representante, quando eu comecei a ser representante, para eu conseguir aumentar minhas vendas, eu fui buscando um diferencial dentro da venda para poder vender melhor o meu produto e conseguir ter um faturamento bacana dentro da representação comercial. E quando fui para a advocacia, eu falei, eu tenho que ter um diferencial dentro da advocacia para eu poder crescer, para eu conseguir ganhar o destaque. Porque eu já entro na desvantagem, estou entrando por último, tem gente que tem 10 anos de advocacia, já tem nome na cidade, e eu estou chegando sem nenhum padrinho, como foi dito, não tenho pai, não tenho mãe, ninguém na advocacia. Então eu fui o primeiro advogado da minha família. Minha mãe é semi-analfabeta, meu pai não estudou também, então eu vim literalmente sem padrinho algum e do zero. Então eu já cheguei, entre aspas, na desvantagem. Então o que eu busquei? Eu falei, eu tenho que ter um diferencial. E aí eu comecei a advogar sozinho, advogava, trabalhava como representante, advogava, trabalhava como representante. Mais ou menos um ano, não foi, Robert? Depois de advogar, eu comecei a acompanhar o Robert pelo YouTube e um vídeo dele me identificou, que é a questão do vídeo que ele fala do nicho. Sim. Né? Porque O vídeo polêmico. Polêmico. Os gurus de internet lá ficaram raivosos. Sentiram. Porque quando eu comecei a advogar, e aí conversando com alguns já colegas antigos, os caras, não, tem que nichar. Você escolhe a área de atuação e você tem que pegar só aquela área e acabou. E aí o que acontece? Chegava o cliente lá de previdenciário, eu falava, não, eu não pego previdenciário, só pego eu perdi dinheiro. Né? E no vídeo o Robert ensinava o quê? Eu poderia abarcar outras áreas, obviamente que eu não ia fazer, eu posso fazer parcerias. Então assim, quando ele chega no meu escritório com ação de direito imobiliário, eu não faço, mas eu tenho Acabou parceiros de aqui. fechar uma parceria aqui, né? Eu mando para parceiros que podem poder ajudar e resolver bem a situação, né? Então, primeiro passo, e aí aquilo ali gerou uma conexão, até porque também o Robert, ele veio, antes da advocacia, ele trabalhava na área de imobiliária, então, ou seja, ele era vendedor também, igual eu. Né? Então, com isso eu comprei o curso do Robert. Na época, a gente tinha no total, né, Robert, 100 processos. Isso. No total, Você tinha ajuizado ao longo de toda a sua ao carreira, longo né? de toda a minha carreira, eu tinha ajuizado 100 ações, ao longo de toda a minha carreira. E aí, com isso, eu comecei a botar em prática o que o Robert vinha passando. E por incrível que pareça, o primeiro advogado, assim como na cidade do Rodrigo, ninguém utilizava vídeo, não utilizava rede social. E eu fui o primeiro na minha cidade a começar a utilizar a rede social. Né? Com isso eu já gerei um destaque. E aí a vantagem da cidade pequena, diferente da cidade maior, não tem, é que na cidade pequena, ao mesmo tempo que você consegue criar nome muito mais rápido. Então a cidade tem 30 mil habitantes, eu começo a fazer vídeo, rapidinho todo mundo na cidade está sabendo que eu sou advogado. Entendeu? O meu nome soprou muito mais rápido do que iria demorar. É uma cidade maior como o Rio de Janeiro. E cidade pequena é boa pra isso, né? Você ter esse efeito dominó de uma forma muito mais fácil. Todo mundo se conhece, né? É aquela questão da indicação. Exato. E aí, como representante, e aí a primeira dica que o Robert me deu, conversando com o Robert, falou, cara, você é representante, você quer viver de advocacia. Eu falei assim, então você tem que se apresentar como advogado, né? Ele perguntou, você vai trabalhar, como é que você vai trabalhar como representante? Eu falei, não, vou de camisa polo, calça jeans, sapatênis. E aí, cara, comece e vai trabalhar de terno. Eu falei, você tá doido, Robert? Eu lembro que ele falou pra mim, não, pô, mas aqui é quente, aqui é isso, aqui é aquilo. Eu falei, meu irmão, não é sobre você, cara, é sobre a sua advocacia, como as pessoas enxergam um advogado, é sobre você começar a vender, né, uma nova postura. E fez diferença, não fez? Exato, e aí o que acontece?
De início parecia uma loucura. Eu falei, pô, um calor né? Calor muito forte na Bahia, assim como no Rio de Janeiro. E você bota uma roupa social para poder ir trabalhar. Primeiro que representante comercial nenhum trabalha de roupa social. Todo mundo trabalhava naquele mesmo padrão que eu utilizava. E aí eu comecei a trabalhar de roupa social. E tinha dias, inclusive, que eu cheguei aí de terno, né? De início eu fui um pouco mais discreto, calça social, sapato social, camisa social. Não botava gravata. E algumas vezes cheguei a usar gravata e terno. Então, quando eu chegava eu atendia supermercado, material de construção e agropecuária, eu chegava para atender meu cliente, o cliente já passava a me ver não só como representante, ele passou a me ver como advogado. E ele já não me chamava mais de MC, já me chamava de doutor. Já mudou o tratamento. Ele já passou, na cabeça dele, eu já não era só um representante, eu era também um advogado. E aí, o que passou a acontecer? Aquele cliente meu, que obviamente ele já tinha confiança porque ele comprava comigo na representação comercial, ele passou a ter uma confiança comigo também como advogado. E aí esse cliente ia surgindo um problema dentro do estabelecimento dele, algum problema pessoal dele, o que acontecia? Ele ligava para mim e a gente acabava fechando o contrato. Então meus primeiros clientes veio da representação, veio de pessoas próximas a mim. Justamente por um simples detalhe, apenas o fato de eu ter mudado, me apresentado como advogado, surgiu bastante efeito porque as pessoas e os meus clientes da representação passou a me enxergar como advogado. Que bacana, meu irmão. E hoje você está fechando a média de quantos contratos aí por mês? Robert, já teve mês de bater mais de 200, mas a gente não fecha menos de 150. Isso por mês? Isso porque nosso foco hoje é juizado especial. Então, que legal. E dá pra ganhar dinheiro no juizado? Tem gente que torce o nariz, né? Juizado especial, sim, o negócio ali, açãozinha pequena e tal, mero aborrecimento. Dá pra ganhar ou não dá? Cara, eu faturo mais de 5 dígitos todo mês. O faturamento que você deu aí pra um advogado de 10K, 10K hoje é o que eu tenho de despesa no meu escritório. Né? Eu falo porque a gente tem uma equipe hoje com 3 advogados e um estagiário, mas despesa de aluguel, não sei o que, então 10K é minha despesa do escritório. Então, minha obrigação, eu não posso bater menos de 10K de jeito nenhum, porque é minha despesa. Então, a gente consegue ter um faturamento bem bacana dentro da advocacia e advogando juizado, com certeza. Porque, e aí uma coisa que o Robert falou comigo na mentoria, ele tem razão. Eu gostava de advogar na área criminal, né? Só que ao mesmo tempo o cliente criminal não era um cliente que eu gostava. Eu gostava de estudar penal, gosto do penal, mas o cliente penal não era um cliente que eu gostei. Ainda mais em cidade pequena, na parte criminal já é um pouquinho mais complicado, porque é uma cidade que tem um juiz só. E aí quando você pega uma cidade de um juiz só e tem um juiz, né, um pouco mais rígido, você não consegue ganhar tanto dinheiro, né? Então, aí o Robson falou, você tem quantos seguidores na rede social? Acho que devia ter uns 3 mil na época. Robson, 3 mil ali. Mas qual a possibilidade de um cliente seu desse aí cometer um crime? Falei, pequeno, acho que de 3 mil deve ter uns 10 aí criminosos, deve ser. E desses 3 mil, qual a probabilidade de um cliente desse comprar um produto, não chegar na internet, ter um problema com uma companhia aérea, né, ter seu nome negativado, ou seja, é muito grande. Então, Todo mundo. Então, e aí com isso eu já gostava do juizado, eu falei, não, tem razão, então eu já tô começando a trabalhar rede social, vou trabalhar a área do consumidor, porque é uma área que eu gosto, eu dominava bem, passei a dominar ainda mais com o curso de juizado especial, e surgiu bastante efeito, deu resultado, e a gente o nosso forte hoje no nosso escritório é juizado especial. Hoje a gente já tem advogado em outras áreas, né? Então a gente consegue abarcar outras áreas, mas o meu forte hoje é o juizado especial. E dá sim para ganhar dinheiro, não tenho dúvida disso, né? Hoje a gente não está só na Bahia. Eu contei a quantidade de estados que a gente está hoje. Hoje a gente já está em 24 estados. Então eu tenho um processo em 24 estados. Praticamente Brasil todo. 24 incluindo o Distrito Federal. Então 23 estados mais o Distrito Federal. Então, o nosso escritório já está ativo hoje em 24 estados. Então, está quase a nível Brasil, coisa que o juizado te proporciona, né? Porque hoje, como as audiências são virtuais, tudo é digitalizado, você consegue advogar hoje a nível Brasil e atender o cliente de qualquer lugar do Brasil. Eu tenho um cliente no Acre. Quando é que eu ia pensar isso na minha vida, que eu ia atender cliente lá no Acre?